Boa noite a todos. Voltamos. Espero que vocês tenham se alimentado bem. Inclusive, estava muito bom. Wagner e Tati, olha, sem errar. Sem errar. E saboreando bom vinho, boa companhia, boa conversa. Nós vamos para as considerações finais. Agora é aquela parte que vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Nós temos o direito de não responder, vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Isso aqui é uma coisa livre, né? Então, vocês podem perguntar para a Dani alguma curiosidade, se quiserem perguntar para mim alguma coisa, mas fiquem à vontade para explorar essa história que a Dani está contando aqui também. E se quiserem fazer uma pergunta, igual sala de aula, levanta a mãozinha, nós vamos ouvir você. Não tem como levar o microfone aí, mas você fala alto e nós ouvimos aqui. Alguém tem alguma pergunta, alguma colaboração? Não precisa ser pergunta, pode ser também uma fala sua, de algo que tenha te despertado aqui na noite. Fique à vontade. Esse é o momento. Não tenha vergonha não, que vocês já tomaram vinho liberta a fala. Alguém? Então vamos prosseguir, então. Vocês vão aí pensando se tem algo. Isso. Pode interromper, levantar a mãozinha assim, que nós vamos nos sentir honrados com a fala de vocês. Bom, Dani, vamos lá. Caminhando para o fim, né? Tudo tem que terminar em algum momento, né? Nós terminamos o bloco passado falando a respeito do ouvir, e ali na mesa que eu estava, Luciana, Fabiana, nos falava a respeito da humildade como possibilidade de escuta. Sem humildade, nós não conseguimos ouvir uns aos outros. E lembrando que a humildade não é uma virtude simplesmente cristã. A humildade é uma condição de vida. A humildade é o exato lugar onde a humanidade se encontra, sem se reconhecer muitas vezes, mas se encontra. Junto com a palavra humildade, nós devemos trazer aquela palavra também temida, junto com a palavra obediência, que é a palavra dependência. Como nós temos pavor de depender, não é? Vai dizer, eu quero envelhecer, mas só quero envelhecer tendo saúde, que se eu tiver que depender dos outros, prefiro morrer mais cedo. Quantas vezes você escutou isso? Não é? Porque a velhice nos coloca em estado de dependência em alguns momentos. Mas é uma grande ilusão, vai dizer uma parte da filosofia, sem citar um filósofo específico, mas Nietzsche também passa por aí. Quando você pega, até dentro da física, Einstein vai passar por aí também, num livrinho que ele escreve os próprios pensamentos. Eles vão dizer sobre a ideia de dependência e a ideia de liberdade. Que essa ideia de liberdade romanceada que nós temos, que nós somos livres para fazer o que quisermos, é uma grande mentira. Porque qualquer um de nós está em estado de dependência. Para que nós pudéssemos estar aqui hoje, alguém arrumou esse salão, nós dependemos da Fátima e do Wagner, que cederam espaço, o Wagner com a equipe dele cozinha, nós acabamos de apreciar um prato que não fomos nós que fizemos. Nós temos que contar com a sorte de que esse prédio não caia, que quem construiu seja competente, dentro das leis, das normas da arquitetura, da engenharia. Nós temos que contar com a sorte que a energia da cidade não acabe, para que nós possamos nos comunicar uns com os outros. Seria muito estranho a gente comunicar no completo escuro. É uma experiência de fé, né? Não seria interessante? Para que nós nos sentíssemos alimentados. Alguém colhe a uva, alguém faz o vinho, alguém engarrafa esse vinho, ou você faz isso? Veja como nós estamos em estado de dependência. Indo mais adiante, para que nós desenvolvêssemos pensamentos, alguém faz microfone, tem sempre uma cabeça pensante, criando tecnologia, o tempo todo. Alguém costura, alguém faz roupa, alguém faz calçado. Nós não podemos sair aí desnudos, sentados à mesa, não seria elegante, né? Nós não somos tão confiantes assim, para a exibição do corpo, né? Tem que estar muito confiante.
tem uma equipe aqui que está filmando. Ou seja, todos nós estamos em estado de dependência. É isso que a filosofia em algum momento vai trazer para nós. Para que nós escutemos alguém, é preciso humildade e se reconhecer dependente. Eu não faço tudo sozinho. Eu dependo de algumas variáveis para que aquilo que eu queira fazer possa sair, possa funcionar. Para que a ideia que eu tive saísse do papel junto com a Tati, várias pessoas tiveram que trabalhar junto conosco. Então, Dani, nós vamos voltar um pouco, então, para a sua história. E eu te conheço. Fruto do seu tempo, você vai. O ministro ficou escandalizado de saber que você vai fazer 40 anos, denunciando essa idade em rede mundial. Quer dizer. Estou tentando esconder, vocês não deixam, eu corto o frango. Ele disse para a esposa dele que você tinha entre 20 e 20 e poucos. Mas é por aí mesmo. Ela conta para os outros isso, mas ela é minha contemporânea, eu vou fazer 41 agora em maio. Nós somos frutos do nosso tempo. E a ideia de dependência não é tão simpática para nós. Vai se tornando ao longo do tempo. Hoje eu sou muito mais afeiçoado à ideia de dependência e sei muito mais que eu dependo do que antes. Quando eu tinha 18 anos, e me tornei monge, batia a boca com o superior, como se fosse meu colega de sala. Falava, você não acha que as coisas não funcionam desse jeito? E paguei muita penitência na minha vida, viu? Gente do céu. Olha, olhando para você, para o ímpeto de fazer, de realizar, de construir algo que seja significativo no mundo. Porque se há uma coisa também que a idade nos traz, é descobrir que nós fazemos muito pouco de algo significativo no mundo, por mais que nós tenhamos feito. Certa feita perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá. Interrogaram ela. Falaram para ela, Madre Teresa, a senhora acha mesmo que a senhora vai acabar com a fome da Índia? E a Madre Teresa mendigava, né? Pedia coisa para dar para os pobres da Índia, e alguém falou, que loucura da Madre Teresa, doideira. A Índia populosa do jeito que ela acha que vai acabar com a fome da Índia. Ela falou, não, eu não acho não. Mas se eu matar a fome de uma pessoa só, para mim já está ótimo. Antes os sonhos eram lá em cima. Vou sair e mudar o mundo. E agora? Pois é, vou ficar e mudar o meu próprio mundo? Passa por isso. Passamos por isso. Mas com o movimento de ida e volta, né? Para mim, há esse movimento de ida e volta. Então, você me lembra que você me deu um livro da Madre Teresa? Verdade. Incrível aquele livro. E é muito bonito ver a história dela também, ver a história que ela viveu os desertos da alma, né? Em alguns momentos se debatia com essas próprias perguntas. Será que o que eu estou fazendo realmente é isso? Porque ainda fazemos sendo atacados às vezes, né? Então, bom, para mim, acho que foi sempre uma grande valia esse viver o fora e o dentro. Mas eu vou jogar a pergunta para você. Repete a pergunta aí, porque eu estou meio perdida. Antes a ideia era mudar o mundo. E agora? Não, mas essa questão de que não se muda o mundo, né? Assim, existe uma... Eu acho que quando eu fui para o mundo, que eu acho que essa questão é um pouco complicada para mim. Quando eu fui para o mundo, existia uma garota de 34 anos que tinha essa expectativa de que as coisas poderiam ser diferentes. Então, uma certa ilusão de que algumas coisas poderiam ser diferentes. Eu fiz as pazes e tenho feito as pazes de que as coisas imperfeitas são como são. E que é melhor fazer as pazes com aquilo que temos e trabalhar com aquilo que temos do que ficar vivendo e projetando uma expectativa que as coisas poderiam ser diferentes. Né? Eu acho que é esse o aspecto que é um aprendizado. Então, é mudar o meu próprio mundo. Eu não vou deixar de fazer lá fora, ir lá e fazer o que precisa ser feito, quando eu sinto que faz sentido para mim e me traz um aprendizado que me conecta comigo mesmo. Porém, sem a ilusão de que eu vou mudar alguma coisa. Voltando naquele assunto da face do outro,
eu acredito que eu vou para me ver na face do outro, ver a face do outro e aprender mais sobre mim e sobre as coisas que podem ser melhoradas em todos os lugares. Levar um pouquinho de oitiva. Acho que é isso. Você disse uma frase aí muito impactante, profunda, fazer as pazes com o que nós somos, com o que nós temos. Eu vou sempre trazer, às vezes, mesmo que não seja filosofia pura, a ideia dos monges, porque para mim é filosofia. Lá no deserto do Egito, da Tebaida, naqueles lugares que hoje nem existe mais registro de vida eremítica ou monástica, se desenvolveu psicologia, filosofia, espiritualidade. E os monges tinham uma ideia muito interessante, que vai se encontrar um pouco com a filosofia cínica. E nós sabemos que os cínicos, a rigor, na tradução grega, significa como cães. Viver como cães, despojados. Cachorro de rua. Despojado de tudo. Cada hora está dormindo num lugar, não é? Está na porta da casa de alguém. Os monges tinham uma ideia de anacorese. E o que é o anacoreta? O anacoreta é aquele que se afasta do mundo. Não numa perspectiva de que se afastando, ele o faz porque ele é melhor que os outros. Como quem vai para um grupo seleto, porque a sociedade é muito ruim. Vamos fazer um condomínio para nós aqui, que está dentro dessa sala, e vamos ver todos nós, que nós somos intelectuais, capaz. Não é isso. O anacoreta é aquele que tem a consciência de que ele se afastando do mundo e melhorando a si mesmo pela busca da autenticidade, pela busca da unidade do ser, ele vai tornar algo no mundo melhor. Então a ideia era que ele se afastava como um cão sarnento. E se afastando para curar-se, ele melhorava algo na atmosfera do mundo. Essa é a ideia de anacorese, que casa um pouco com a ideia do cínico. Quando você falou em fazer as pazes com você mesmo, consigo mesmo, eis um desafio para todos nós. Reconciliar com a nossa história. Isso é um desafio. Não há silêncio, não há escuta, não há ideia de dependência bem elaborada que não nasça dessa capacidade de aceitar a própria história. É preciso que nós nos sentemos como se a nossa história fosse um livro, um álbum de fotografia ou um livro, e que nós sejamos capazes de olhar cada parte. Quando eu era pequeno, não sei se minha mãe está assistindo, mas quando eu era pequeno, antigamente tinha uns álbuns de fotografia, não é? Hoje em dia não tem tanto mais, porque as pessoas têm foto no celular. Mas os álbuns de fotografia eram uma farra. Você chegava na casa dos outros, eles tiravam aquele tanto de álbum de fotografia. Mostrava as fotografias do casamento, do batizado, enfim. Inventaram a máquina de 36, o filme de 36, não é? 36 poses. Aquilo para revelar era uma novela. Podia entrar só uma luz, queimava, né? Queimava alguma foto, mas era uma diversão poder registrar os momentos e depois saborear aqueles momentos em família, né? E lá em casa tinha alguns álbuns. Minha mãe nunca foi muito afeiçoada à fotografia. Por várias questões. Mulher, aquela novela para tirar foto, né? Ela nunca foi afeiçoada. E tinha uma fotinha lá que ela não gostava de ver. Eu não sei se porque ela não se achava bonita naquela foto, ela não gostava de ver. Inclusive, a foto ela estava até escondida. Alguém tirou a foto, acho que era do meu irmão, e pegou ela. Barrigão, grávida, escondida de trás da árvore, a barrigona apareceu, né? E ela pulava aquela foto, toda vez. Eu não gosto de ver essa foto. E a vida me trouxe a reflexão depois, futuramente, eu lá no Moceiro, falei, poxa, tem coisas na nossa vida que nós falamos, se eu pudesse mudar. Se eu pudesse, eu faria diferente. Se eu pudesse voltar lá atrás, que a gente quer julgar o passado com a cabeça que a gente tem hoje, né? Se eu pudesse voltar lá atrás, eu faria diferente. E a gente vive, isso eu não quero nem falar. Não quero nem mencionar, nós falamos. Mas chega um momento que é preciso nós sentarmos diante de nós mesmos, que a vida vai nos fazer isso, nos sentar de alguma maneira, pode acreditar. A vida vai nos calar e nos fazer quietar. Ou a enfermidade chega, ou a limitação do corpo.
ou a limitação do trabalho. Uma hora você vai ter que aquietar, fica tranquilo. A vida vai tratar de silenciarmos. E aí é hora onde nós precisamos folhear o álbum da nossa história. Essa história que nós contamos para todos ou para alguns, nós vamos precisar contar ela para nós mesmos. E vamos precisar contar ela inteira, sem pular a página. Essa capacidade de integrar, ela está ligada à nossa à sanidade do ser humano. Seremos sãos à medida que nós formos capazes de integrar toda a nossa história sem rasgar página. Antes da Magda falar, quando eu pesquisava na escola, né, não tinha internet na época, as professoras falavam, tem que fazer tal trabalho, nós íamos na biblioteca municipal. Pegávamos os livros, às vezes tinha que fazer mapa, botava esse papel de seda. Quem não tinha dinheiro para comprar o papel de seda, passa a vela num papel assim de sulfite e passa o ferro e ele vira de seda. Eu sei porque eu já fiz muito. E aí você tirava o mapa ou fazia algum trabalho de história. Quando você chegava na biblioteca municipal e tinha tido algum perturbado que tinha passado por lá e rasgava a página, era muito triste você ler um livro que faltava justo a página que você precisava. Às vezes na vida, a vida não faz tanto sentido, porque as páginas que nós precisamos integrar, nós ainda não integramos. E para te dar uma dica, geralmente são as páginas mais dolorosas. E aqui eu não estou falando de dores que às vezes são dores concretas. Perder alguém é uma dor concreta, às vezes pode ser também, mas nem sempre. Talvez a maior dor que nós carreguemos é a de ser insignificante. Essa talvez seja a maior dor da humanidade. É a dor de ser dependente. É a dor de não ser tão relevante como nós pensamos que nós somos. Essa talvez seja a maior dor, que ela é existencial. Ela está em todo ser humano. Nós somos igual qualquer um. Ah, mas eu tenho tal título, enfim, tem, ok, notoriedade, isso é bom, a sociedade reconhece. Mas no fim da vida, nós ficamos todos iguais. Sem exceção. Há muitas coisas que nós não conseguimos mudar. Por mais que nós sejamos relevantes na área que nós exercemos. Então a insignificância é uma dor terrível. Sabe como nós tocamos nela? Por exemplo, quando há um outro e eu não consigo mudar aquela outra realidade, porque depende dele, não depende de mim. E às vezes nós vemos as pessoas caminhando para uma direção que vai machucá-las, e você não pode fazer nada. Isso, aí você toca na insignificância, nas situações limites da vida, quando a morte se impõe, você tem dinheiro, você tem recursos, mas você não consegue mudar a história. E a morte pega a todos, ricos e pobres. Você toca na insignificância. Quando há algo na sociedade que não depende só de você, você toca na sua insignificância. Essa é a dor que nos faz produzir ruídos para que nós não escutemos esse silêncio absurdo, que é dizer a si mesmo, eu não posso fazer nada. É mesmo, sério. É uma alegria de vida diferente. E parece que vem menos desconfiada, ou com menos medo, sabe? Então, aqui, eu brincava, logo quando eu voltei, eu falava que eu ia brincar com as crianças, e elas olhavam assim, elas olhavam assim para mim. Aí você ia conquistando, aí você abaixa, fica na mesma altura, né? Lá não. Basta você passar, vem todas as crianças juntas. Eu acho que é primeiro que eu sou diferente, né? Então já tem a curiosidade. Mas principalmente eu acho que existe uma alegria, um contato com a natureza, um contato com o louvor nas próprias igrejas ali. O louvor é muito alegre, é muito dançante, né? É cantante. Então, ela não tem tanto esse medo e esse, talvez, cuidado que a gente fala assim, não fala com estranhos. Parece que ali pode falar com os estranhos. Então, para mim, pessoalmente, foi uma experiência muito bonita. E aí, parto de um lugar assim, né? Não tive meus próprios filhos. Então, eu não tive o contato da criança. E foi lá que eu fui ter esse contato. E foi um contato, para mim, que foi sem preconceitos, me parecia. Eu não tinha com eles e eles não tinham comigo. Então, era um contato de curiosidade, de toque, de cabelo, de mão, de cor, de comparação.
e ia me tocando, e aquele amor ia tomando conta, e virava uma brincadeira. Eu voltei a ser criança também. Então, eles também estavam sendo crianças, estavam me ensinando naquele momento algumas coisas que eu precisava aprender. Então, foi muito diferente. Foi muito, muito, muito especial. E eu acho que moldou depois o que viria, para eu aprender a ser um ser humano melhor, enxergar as pessoas através da lente do amor, de um amor diferente, porque não é o amor romantizado que a gente fala, né? É um amor divino mesmo, é um sentimento que não é um sentimento, é uma energia, é uma experiência. Então, eu acho que eles têm muito isso. Depois dessa experiência, sério, eu ainda passei na África, eu ainda passei pelo Sudão do Sul, e daí já a experiência já é muito diferente. Já não tem mais tanto esse contato, porque é realmente uma história sofrida, né? Uma história de guerra civil sofrida, em que contamina um pouco como que a gente vê a vida. Então, você chega no Sudão do Sul, quando você aterriza, você vê aviões caídos já, você vê restos de carros, né, os próprios aviões. E aí você vai conversar com a comunidade e você pergunta como é a sua vida. E você já percebe um certo negativismo, um certo pessimismo. Pô, aqui tem que sofrer demais para poder sobreviver, né? Sobreviver. Então, você já sente um pouco mais de recolhimento. Então, não posso dizer que em todo lugar que eu fui, eu tive a mesma experiência que eu tive nesse lugar que vocês viram as fotos. Mas eu sempre acredito que aquilo que eu aprendi lá é o que eu preciso carregar em todos os lugares, o tempo todo. Existe a centelha divina de amor em todo lugar que a gente vai, e principalmente naqueles lugares em que mais sofrem hoje são os que mais precisam. Então, é manter a fé, manter a alegria daquelas crianças, sempre, onde quer que a gente vá. Afinal de contas, não é o reino dos céus que é reservado às crianças? Jesus falou que né? Então, sejamos todas crianças, né? E eu queria te fazer uma pergunta, posso? Claro. Nos dias de hoje, vendo as coisas como estamos vendo, acredita no amor e na bondade ainda dos seres humanos? Essa pergunta parece simples, mas não é. Eu poderia dizer que o ser humano é genuinamente bom, não seria uma resposta filosófica. Que há uma parte da filosofia que não acredita que o ser humano é genuinamente bom. Haja visto que nós vemos, o que nós contemplamos aí de horrores espalhados pelo mundo, como a própria guerra, que modifica uma realidade e modifica a capacidade de confiar de uma comunidade. Eu acredito que nós podemos aprender o bem. O bem é um aprendizado. Nós aprendemos a praticar o bem. Esse bem vai estar ligado culturalmente a aspectos morais, a aspectos sociais, éticos. O Ocidente vai definir o bem dentro de um padrão de uma ética cristã, que é válida, muito válida. Mas, pessoalmente, eu tenho comigo, aí é particular, né? Eu tenho comigo o esforço de nunca desacreditar da bondade humana. Para mim, não tem caso perdido, no meu ponto de vista, no meu modo de encarar a vida. Eu não acho que tenha caso perdido. Então, as pessoas, larga isso aí na porta da igreja, tudo bando sem vergonha, bebum. Eu não acredito em caso perdido. Eu acho que sempre há uma possibilidade, há algo que possa ser... há sempre uma possibilidade de que aquela pessoa desperte. Por mais que eu não possa fazer nada por ela mesma, porque ela não queira, eu acredito que em algum momento ela pode despertar e mudar de vida. Eu acredito nisso. Às vezes pode ser pueril, utópico, mas isso me movimenta. Eu vejo desastre que acontece em muitos momentos da humanidade, mas eu sigo acreditando que o ser humano pode ainda aprender o bem em qualquer momento da vida, enquanto ele respirar. E junto disso, há também expectativa do amor. Seja lá o que for o amor. Porque não dá para saber o que é também. E nós mesmos, né, assim, encontrar essa centelha de bondade, sabendo que somos seres humanos falhos e errantes, né? Vamos errar, vamos tropeçar, e vamos fazer alguma coisa que não deveria ser, e depois refletir
e dizer, não, pera, não tem coerência isso, né? Eu vejo muito hoje a vida através da lente da coerência, em que esse negócio de propósito, né? Vamos encontrar o propósito, vamos trabalhar com propósito. O que é o propósito? Eu fiquei pensando nisso esses dias, a gente até trocou uma ideia sobre isso, né, Vi? Sim. Em que eu me perguntei o que é esse tal do propósito que a gente tanto fala. E, para mim, eu percebi que é uma coerência de atos e palavras. Então, tem um trend, por exemplo, chocolate me faz mal. Vai lá e come um monte de chocolate. Fazer fofoca não é legal, mas vai lá e faz um monte de fofoca que se machuca a gente mesmo, né? Então, coisas que eu percebi que toda vez que eu me alinho naquilo que eu falo, naquilo que eu faço, naquilo que eu sinto e projeto isso de dentro para fora, eu me alinho com o meu propósito, que é me encontrar, que é encontrar a melhor versão de mim. E aí tem um negócio na filosofia védica muito interessante, que ele fala que a gente não veio aqui para aprender a ser nada. A gente veio aqui para revelar aquilo que a gente já é. Então, nós já somos perfeitos e inteiros naquilo que nós temos, com os defeitos que nós temos, porque não é perfeição, não significa que não erramos, significa que perfez, né? É o perfazer. Então, ele completou. Nós somos completos nesse sentido. Mas a gente esquece e fica naquela vaidade, nos desejos que estávamos falando, né? Então, hoje eu sinto que encontrar essa coerência me faz ter mais valor pessoal, me amar mais, e aí ter mais compaixão com os demais que não estão conseguindo, porque muitas vezes não é culpa deles próprios, é porque passou por tanta história, por tanta bagagem, e continua passando, né? E nós viemos, eu trabalho, você trabalhou, Magda trabalha, vocês trabalham com, outras pessoas trabalham com essas pessoas que já vêm de um lugar que para sair, para dar o primeiro passo, para sair do berço já é tão difícil. Já passou por tanto problema ainda dentro da barriga da mamãe, e aí vai para fora e a gente está julgando? Não, deixa eu entender qual é aquela história. Então, eu também acredito nesse amor, ainda que muitas vezes seja difícil, nessa bondade. Talvez uma pergunta que nós podemos responder em casa, aqui, meditar depois, é o que nos torna humanos? Se nós pudéssemos responder isso. O que nos torna humanos? Há vários códigos que vão dizer o que é humano, o que não é, né? O que nos torna humanos? Nós poderíamos discorrer aqui o restante da noite. Pena que nós não podemos, mas nós poderíamos ficar aqui. Entrar na madrugada falando o que nos torna humanos. A capacidade de amar. Nos torna humanos. Porque nós dizemos, enquanto humanos, que nós somos seres racionais. Aristóteles criou isso aí, né? O homem é um animal racional. Isso há um livrinho muito interessante que chama O Mundo Precisa de Filosofia. Lá nesse livrinho vai contar uma historinha de Platão, que Platão vai fazer uma definição antecipada sobre o homem, vai dizer que o homem é um animal bípede e implume. Platão diz isso, né? Aí um outro filósofo vai lá, pega um frango, depena o frango e fala, eis o homem de Platão. É bípede, o frango não é bípede? Sem pena, é um homem. É uma definição ansiosa. Aí Aristóteles vai aperfeiçoar, vai dizer o homem é um animal dotado de razão. A alma racional. Um animal racional. Mas isso nos torna humanos, que nós tenhamos razão? Porque nem todos fazem uso da razão. Há pessoas agindo por instinto. O que nos torna humanos? Rigorosamente humanos. O que pode nos tornar humanos? Vai dizer Pascal. Pascal tem uma história muito interessante, que inclusive é um matemático. Nós temos matemático aqui, deve ter outros disparados por aqui nessa assembleia. Pascal vai nos dizer que o que nos torna humanos é o ato de nós sermos frágeis. É isso que nos torna humanos. Nós somos frágeis. Não é a grandiosidade da coisa, que nós somos capazes de amar, de ir em direção ao próximo, de matar a fome do pobre. Não é isso que nos torna humanos. Porque o cachorro também pega comida e reparte com o outro. Isso não nos faz humanos. A cadela cuida da cria muito mais do que, às vezes, o ser humano cuida do filho. Eu já vi galinha brigar com gavião, quando eu morava no Moceiro, assisti da janela, porque pegou pintinho.
saiu carregando a patinha assim, eu falei, vou embora. Foi igual o louco achando que podia. Eu não podia, voou alto para arrebentar. Protege muito mais. O que nos torna humano, a capacidade de proteger? Não, não pode ser. Não pode ser isso. E os animais também, outros espalhados pela natureza, também fazem isso. Mas a capacidade de saber que nós somos frágeis. Isso nos torna humanos. Veja que nós voltamos para o mesmo lugar, viu? A filosofia nos levando para o mesmo lugar, para o ato da dependência. Nós somos frágeis. Nós quebramos fácil demais, gente. Muito fácil. Antes de começar aqui, o ministro me contou uma história, eu não vou repetir, não vou reproduzir ela aqui, mas de um homem de uma envergadura reconhecida e que terminou a vida vagueando pelas ruas. Olha que fragilidade que é a vida humana. Loucura. Eu conheci um engenheiro, a mulher dele frequentava o mosteiro, renomado, famoso, tropeçou na Livraria Cultura de São Paulo, não andava mais, não mexia as pernas. Caiu, bateu aqui. Ó. A vida é frágil. O potrinho nasce em pé, passa um minutinho, está andando. Ah, nós. Não dá mamar, não dá banho, não cuida não para você ver. Demora, acho que até hoje. Tem uns que até hoje, se não fizer um miojinho ali, ele não come. Ele não sabe que há a possibilidade da cozinha, de fazer uma coisa por ele mesmo, né? Olha o ser humano. Como é difícil nós admitirmos que o que nos torna humanos é o ato de que nós somos todos frágeis. Isso nos iguala de uma maneira terrível. E já não importa classe, posição, raça, o que importa é que nós somos todos frágeis. Todos nós. Nós temos o mesmo destino. Independente de crença, de religião, todos nós cerraremos os olhos em algum momento. Independente. A vida passa, ó. Ontem era 10, hoje é 30, hoje é 40, amanhã é 50, já é 70, já é 82. Mas, porque eu acredito no conflito. Eu acredito que o conflito é uma das melhores formas de comunicação e evolução entre as pessoas. O conflito bem feito, com respeito, com oitiva, sabendo ouvir o próximo e entender a visão do outro, né? Então, conflitar é muito importante. Quem me conhece sabe que eu nunca tive problema com conflito. Pode vir que eu vou responder o conflito, não tem problema. E no minuto seguinte eu vou estar abraçando e falando, nossa, isso mesmo. Mas hoje, me parece que essa discordância que a gente está falando, e aí, trazendo para essa leitura que o senhor trouxe, e também levando para os planetas que eu vivi, vamos dizer planetas, né, em que nós temos budistas, ou autodeclamados budistas, caçando e matando muçulmanos, e outros muçulmanos matando cristãos, trazendo mais uma vez para essa esfera religiosa, mas para falar da dualidade de crenças. Onde que isso nos engrandece? Onde que isso nos torna mais humanos? Onde que isso aumenta a nossa verdade humana? Bom, eu desconheço. Talvez eu seja muito ingênua. Eu acho que eu sou bastante ingênua. E eu gosto da minha ingenuidade, da minha forma abstrata de ver a vida, porque ela me protege de não ficar vendo as atrocidades que são cometidas o tempo todo. E não estou falando só de quando alguém toca uma bomba em alguém, mas quando alguém desrespeita alguém no trânsito, ou xinga alguém, ou simplesmente é desonesto por qualquer motivo. Eu gosto da minha ingenuidade. Ela me levou a ter coragem de ir lá no Afeganistão aprender o que é amor, o que é paz. Eu tive paz no Afeganistão, mais do que eu tive em outros lugares. Estava tranquila, fazendo meu trabalho, executando a minha tarefa. Mas o que essa dualidade, do jeito que ela nos traz, eu não sei. Eu acho que eu prefiro acreditar que não existe humanidade nessa grande dualidade que leva às guerras que a gente tem. Só tentar divagar um pouco acerca daquilo que o ministro trouxe para nós e também o Robson, né, acabou de mencionar. No meu modo de pensar,
Existe no Brasil atual e também no mundo, na sociedade internacional, uma grande tentativa de proclamar verdades absolutas. Cada um quer fazer a própria voz ecoar acima da outra. Então não tem um espaço, como o autor espanhol propôs, de um conflito e de que nós vivamos tranquilos diante do conflito que é próprio do ser humano. Porque os conflitos hoje não existem de um modo saudável. Não há espaço para debate. Há uma tentativa de se impor sobre o outro. Né? Há uma frase que eles atribuem a Santo Agostinho, que eu não sei se é dele, mas que diz que a verdade não é minha nem sua, para que seja minha ou sua. Não tem dono da verdade. Em filosofia, pelo menos, não. Não tem dono da verdade. O problema é hoje que tem, no Brasil atual, muitos donos da verdade. Cada um defendendo a própria verdade é igual o time de futebol. O meu é melhor. Quem roubou foi o juiz. O meu só perde quando o juiz rouba. Nunca tem um autoexame sobre as próprias ideologias, sobre as próprias crenças. O Robson, que é um filósofo ocidental, vai dizer a famosa frase: o homem é o lobo do homem. É ele que vai afirmar: o homem é feito para a guerra. Não tem esse negócio de que o homem é domesticado, não. O homem vive em conflito entre si. Ele vai dizer isso. E ele bebe da filosofia grega também, mas desenvolve uma filosofia ocidental moderna para dizer: para com essa ideia de fazer a conciliação humana. O ser humano ele vive em conflito entre si e é assim desde o começo e pronto, acabou. Deixa a coisa... É natural. O que não é natural é que se conviva em fraternidade. Para ele, para esse filósofo. Né? O bom da filosofia é essa. Basta ver o Flávio, é mais ou menos isso mesmo. Mas, para tentar um pouco jogar luz na interrogação do ministro, no meu ponto de vista, é essa tentativa desesperada, irracional, levada pela paixão. O brasileiro é um povo apaixonado, até para fazer, até para questões que deveriam ser racionais, ele é apaixonado, que tenta fazer que existam partidos, eu não estou falando só de partidos políticos, que existam partidos de seres humanos que tentam defender que a verdade está aqui, mas não está aí. Aí você vai gritar que está aí, mas não está lá nem aqui. E lá grita que está lá e nem aqui nem aqui. Aí não tem espaço para debate. Porque não tem um autoexame. À medida que você me interpela e eu olho para mim e falo: opa, parece que isso que eu estava falando até agora não faz tanto sentido assim, deixa eu refazer o trajeto. Há um espaço para o debate. O debate propõe, há um argumento, há um contra-argumento, há uma réplica, há uma... No Brasil não tem isso, nem no cenário internacional. Aí eu falando: é assim porque é assim, pronto, acabou, quem não acredita nisso está fora dos salvos. Aí não tem debate. Há dogmatismo, nós retrocedemos naquilo que foi proposta filosófica de fugir das linguagens mitológicas e dogmáticas. Nós voltamos para isso. Nós estamos fundados em linguagens dogmáticas e mitológicas. Voltamos. A estaca está zero. É preciso fazer a filosofia de novo. Propor pensamento, desconstruir e se dispor ao desconforto de que talvez eu não esteja tão certo assim. E de que talvez eu possa até estar certo, mas o outro também está. E a filosofia é isso. O que o Rubens falou está certo? Está. Mas quem propôs a fraternidade está certo? Também. O que o Namuno falou está certo? Correto. Mas o que contradiz o Namuno também falou está certo? Porque isso é filosofia. Não tem verdade absoluta. Tem um respeito pelos argumentos. O argumento se combate com outro argumento. Se você não tem um argumento para contra-argumentar, então quieto. Isso, mas aí a diferença entre o conflito e o confronto, né? Sim. O confronto Alguém ganha. Alguém ganha. O conflito não, todo mundo ganha.
Aquela historinha, para a gente ir caminhando para o final, e se tem mais alguma pergunta, do Rubem Alves, que ele conta, mas ele vai falar a respeito do casamento, né? O Nietzsche, que é um filósofo, vai dizer que o casamento só pode existir se as pessoas se imaginarem conversando na velhice um com o outro, o casal. Na ética de Nietzsche, o casamento só poderia se dar assim. Né? Aí o Rubem Alves vai dizer o seguinte, vai comparar naquela época dele, que ele estava escrevendo, o casamento a um jogo de frescobol. Ele vai falar, o casamento não é um jogo de tênis, o casamento é um jogo de frescobol. A bolinha tem que ficar o máximo em cima, né? Ninguém quer vencer ninguém, aquela coisa toda. É mais ou menos isso. No confronto, alguém ganha. E no conflito, pode-se chegar a um espaço de paz. Né? Quando alguém ganha, não. Eu casei 6 vezes, perdi todas. Mas aí é questão para o advogado ali resolver. Você acerte. Toma cuidado. É advogada. Mas alguém tem alguma pergunta, alguma fala, alguma contribuição? Fique à vontade. Faça favor. Seu nome, por favor. Davidson. Obrigada, Deus. Obrigada a vocês por terem vindo aqui nos prestigiar. Muito feliz de ver rostos novos. Poxa, que momento que eu não tive crise. Agora, nesse momento, estou feliz aqui. Nesse momento, estou em paz. Eu tive várias crises. Muitas vezes eu me perguntei, você gosta de um fogo no parquinho também, né? Muitas vezes eu me perguntei se a minha saída inicial, lá em 2020, se ela era uma fuga de não conseguir um relacionamento estável, que eu me visse casada e tendo filhos, e eu procurava um relacionamento e eu não conseguia. Eu me perguntava, será que eu estou fazendo tudo isso, pedindo demissão e saindo, e vivendo apertado, porque eu não encontro ninguém? E à medida que eu caminhava nessa fuga, que eu achava que pudesse ser, eu percebi que tinha uma busca do outro lado, né? Então, tudo bem, eu podia estar fugindo de algo, mas, na verdade, a minha busca por alguma coisa que eu não sabia ainda o que era muito maior e me movimentava para ir atrás. Mas a questão dessa crise, deste momento de 2020, com 34 anos, foi ter que responder à sociedade com firmeza que eu sabia o que estava fazendo. E eu não sabia. Tanto que eu tatuei, não sei. Eu tenho tatuado, não sei, porque eles me perguntavam tanto que eu falei, só lê aqui, porque eu já cansei de responder. Era uma crise, e é uma crise. Agora, 5 anos depois, e acho que na psicanálise ou na psicologia, que fala dos setênios, são os grupos de 7 anos que vão fazendo revoluções na sua vida. Então, agora eu estou terminando um setênio, estou terminando uma fase de 7 anos da minha vida. E estou terminando aos 39 anos, 40, em que eu olho para a minha... vai ser até os 42, né, mas estou numa fase aí, terminando esse processo em completa crise. Porque eu tenho agora quase 40 anos. Se eu estivesse fugindo mesmo, os 33, 34 no relacionamento, agora eu estou um pouquinho mais perdida, porque, então agora eu quero ter filhos e tudo mais. Será que é viável voltar para lá? Será que eu sou... Mas eu já não sou mais aquela mesma pessoa. A fuga já não é a mesma. Já não era uma fuga. Olha, eu descobri um monte de coisa no caminho. Agora eu me permito ser uma nova pessoa. Sem mudar nada, mas uma nova pessoa. Então, eu acho que as crises sempre vieram. E é sempre uma força muito grande. E sempre vai ter, né, meu amigo? Uma força muito grande de olhar para a gente mesmo e acolher esses momentos em que a gente foge da história única para acreditar na gente. Para acreditar naquilo que a gente pode fazer, naquilo que a gente é. Mas sem o papel de ser coach aqui, motivacional, porque não é meu papel. Eu não quero falar, vamos acreditar na gente, e assim vai ter crise, a gente vai conseguir. Eu acredito, acima de tudo, em fé. Eu tenho uma fé. E eu acredito num propósito das coisas. Como eu disse, a questão da coerência, a questão de fazer algo que traga sentido para mim, que me deixe mais perto daquilo que eu acredito que eu posso ser com minha melhor versão.
E as crises são incríveis para eu poder me encontrar dentro delas, sentir a raiz da minha árvore bem fincada na terra e falar, agora eu posso crescer, porque eu estou firme. Eu me encontrei nesse processo. Respondi? Obrigada. Eu só vou dizer que a exceção não pode ser a regra. A exceção não pode ser a regra. O Milton Nascimento disse que compunha melhor quando tinha muito barulho na casa dele, ele entrava dentro do quarto e compunha. Há pessoas que são capazes de fazer isso, não são todas. Porque os alunos, quando eu disse, a gente via pelas notas. Eles não eram capazes de fazer isso. De botar um fone no ouvido, de ouvir o professor e de copiar a matéria mesmo. É humanamente impossível que se faça isso. Você escuta alguém falando enquanto você escuta uma música. Não tem como. Eu não conseguia nem entender o que ele estava falando. Sem nada. Sem nada. Mas nós temos que acreditar em algumas exceções. Que o barulho exterior sendo feito, às vezes o barulho interior é tão alto que o exterior empurra para dentro o silêncio. Ela consegue concentrar mais ligando funções. Ela foca numa coisa. É de pessoa. É a tal do hiperfoco. Várias coisas, ela foca numa coisa só. Mas é a exceção, não é a regra. Eles estão estudando o caso, fazendo as contas. Você não é matemático? Tem que pensar em tudo. Mais alguém? Bom, agradecemos primeiro o público que está nos acompanhando aí pela Web TV, TV Cultura Mineira. Agradecemos a gentileza do Ivon Júnior junto com a equipe dele. Agradecemos a disposição da Tati e do Wagner com a parceria da casa aqui. Também agradecemos a você que se dispôs nessa noite a dedicar um tempo para nós e de um modo particular, especial, agradeço a Dani por pular aí nessa aventura e como a primeira a fazer parte desse projeto que nós pretendemos levar toda a primeira sexta do mês. Vai acontecer, vai ter algum convidado. Nós, antes de, Dani, você fazer seu agradecimento, gostaria de intimar, olhando para cá, professor Ivon, o senhor é o próximo, tá bom? Espero o senhor dia 6 de março aqui nesta casa, nesse mesmo canal, para que nós batamos um papo aí a respeito de Santa Rita do Sapucaí, de história, e saborear o que o senhor tem de conhecimento e de sabedoria acerca das coisas da vida. Então, professor Ivon, faço o convite ao senhor, e seu filho vai levar esse convite de modo pessoal, que o senhor esteja conosco aqui, no dia 6 de março. Nós já temos um cronograma do ano, tá? A Tati sentou numa taça de vinho, ela escreveu 12 nomes. Inclusive tem gente aqui, não, tem 2 por aqui já, tem gente aqui espalhada aqui. Ela escreveu, eu não conheço muita gente de Santa Rita nesse sentido, mas cada mês nós teremos uma abordagem diferente, é bom que seja assim, né? Vem a Dani, formada em Direito, que é humanitária. Daqui um dia vem o Robson, a cabeça dele é de matemática. Vem um professor Von, que é historiador, ministro, que já tem outra... Você entendeu? É isso que nós queremos. Essa pegada de coisa. Cada um tem um ponto de vista, um modo de ver a humanidade, está todo mundo show, está tudo certo. Né? Nós queremos repartir. Afinal de contas, nós aprendemos que viver é partir, voltar e repartir. Sim. De uma outra época, né? É bom enfatizar isso, mesmo. Vai lá, Dani. Poxa, quanto nome, hein? E eu aqui traduzindo, apresentando tudo isso com você. Parabéns, meu amigo. Obrigada a todos. Quero mandar um beijo para o Rafael. Um beijo para todos os meus amigos também que estão assistindo. A todos vocês. Muito obrigada. Obrigada, Helena. Viu? Obrigada, Pi. Bom, gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Vinícius, desejo vida longa, muito abençoada, que seja assim, sempre inspirador. Cada vez, sempre um farolzinho para iluminando caminhos, né? Obrigada. Que bom, uma boa noite.